Queridos irmãos e irmãs, que a doce paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma quarta-feira, reunidos no nosso Portinho da Esperança. Que alegria no coração, com a certeza que a equipe espiritual comandada pelo Mestre Jesus está entre nós, derramando bênçãos de luz, de paz, de harmonia, de conforto, de esperança. Vamos então dar início às atividades da tarde de hoje, cantando, para logo em seguida vivenciarmos, aproveitarmos a reunião do grupo de acolhimento fraterno, dirigida pela nossa irmã Sandra da Mata. Vamos lá, juntos, amigos para sempre. Da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente. Unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão. Cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações,
nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Boa tarde, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez na companhia de vocês. Estamos dando início neste momento aos trabalhos de assistência espiritual de todas as quartas-feiras, promovidos pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Eu me chamo Sandra da Mata e hoje, dia 22 de setembro de 2021, passo a coordenar neste momento o grupo de acolhimento fraterno. Você é nosso convidado. Seja bem-vindo. Prece inicial. Deus Pai, nosso fluido vital, nós vos agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade desta reencarnação, que possamos aproveitá-la em sua essência, pautados nas orientações do vosso Filho Jesus, que possamos, através das suas lições, cultivar em nós a força interior, a serenidade, a sabedoria, o equilíbrio para lidarmos com situações desafiadoras todas as vezes que formos chamados a enfrentá-las. E como Joana nos diz, que cultivemos o refazimento sempre, que não nos deixemos entrar no turbilhão que o cotidiano nos apresenta, mas que possamos nos recolher, nos silenciar, para captar melhor as orientações do plano espiritual. E só assim levantaremos e agiremos com segurança, pautados na nossa essência divina. Muito obrigada a todos, que assim seja. Dando prosseguimento aos nossos estudos do livro de bolso intitulado Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, a lição de hoje é a de número 180, que em algarismo romano aparece assim: CLXXX, e encontra-se na página 226. Segue a leitura. Irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Neste momento, companheiros e companheiras, ouvintes, convido a todos vocês para que juntos possamos fazer um exercício de compreensão e interpretação do texto. Paremos um pouco, silenciemos para refletir sobre a mensagem que Joana de Ângeles nos trouxe na tarde de hoje. Até que ponto eu, indivíduo, eu, pessoa, estou dando conta desta lição na minha vida, ou se ainda me faltam elementos para que eu possa corresponder a esta lição. Essa autoavaliação só cada um de nós podemos fazer, e este é o momento. Muito obrigada a todos. Amigos, esta nossa lição de hoje, quando compreendida, sentimos que é o maior aprendizado que nos deu Jesus. Quando estudamos, compreendemos a grande conquista de amor que nos envolve.
quando somos luz para todos, em todos os momentos, em todos os lugares. Que luz é esta? O conhecimento que nos liberta para que possamos libertar. Como vamos libertar os outros? Pela nossa vivência dos conhecimentos que conquistamos. Jesus disse: conhece a verdade e ela te libertará. E libertos, envolvidos de amor, damos a mão a todos que de nós precisem. Não adianta também só falar, é preciso o exemplo. Seu sorriso, a força da sua palavra, envolvida pelo que você sente, o seu comportamento fortalecido pelo saber, que o leva a um grande sentimento de amor. A luz do conhecimento é força que atrai e ajuda aos desanimados, aos que fraquejaram, aos revoltados, e acaba com o maior mal de nossas vidas, a ignorância. Lute para que a violência à sua volta, como o olhar de deboche, de ironia, de raiva, orgulho, a palavra mal posta, o gesto grosseiro, não o façam fraquejar. Vejamos o que nos diz o mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, na pergunta 733, temos o seguinte ensinamento: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens da Terra? A destruição se reduz à medida que o espírito tem mais valor que a matéria. Com o crescimento do saber e o bom comportamento, a destruição acaba também. Sabedoria e vivência têm que andar juntos nas nossas vidas. Temos que lutar para destruir a fraqueza, a má vontade, as coisas que nos atrapalham na luta conosco mesmo. Do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, por André Luiz, aprendemos: não se aborreça com o ignorante. Com certeza não teve ainda a oportunidade igual à sua. Dê a ele sua luz, ajude-o. O Evangelho, capítulo 24, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, nos mostra. Jesus diz: falo-lhes por parábolas, porque eles veem, ouvem, mas não têm condição de compreender. Se nós já temos o saber, se já compreendemos, se já conquistamos o sentir, a sensibilidade tão necessária ao trabalho, ajudemos. Um sorriso, uma gratidão, se colocando no lugar do outro, a palavra bem colocada, com sentimento, e a felicidade nos abraçará. Jesus nos fortaleça e nos ajude nesta luta para derrubarmos o nosso maior inimigo, nós mesmos. Muita paz. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. O número da mensagem é 180. Nesse texto, Joana nos fala sobre a fé. A fé é como a luz capaz de iluminar você e até seus sonhos. Ela emite raio de luz e externa sensações de alegria, felicidade, contentamento, superando o medo. Assim, quem tem uma fé segura
pode ajudar aqueles que ainda são tímidos, desanimados, revoltados, levando até eles a sua conduta, através de sua luz, estrela brilhante que contagia a todos. Servindo também de amparo aos irmãos que ainda precisam da nossa ajuda, fazendo com que eles possam vir a brilhar a sua estrela da fé, trabalhando para Jesus, fortalecendo aqueles que ainda estão fracos. Essa é a nossa missão. E no livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, ele nos fala: não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva da confiança. Entretanto, como exprimir a fé, indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado, que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada, que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abraçam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não preside para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para um homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito de experiência social resulta da fé que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legal que lhe rege a vida. Muita paz. Segue a minha contribuição. Na lição de hoje, a nossa conselheira Joana de Ângeles, ela vem nos lembrar de que todos nós somos luz, temos luz interior e que precisamos exteriorizar essa luz, porque o mundo anda mergulhado em sombras, principalmente se a gente pegar como exemplo esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Um momento agravado ainda pelas questões políticas, pela questão social, pela questão econômica, pela questão do preconceito racial e de gênero, por disputas religiosas, por polaridade de opiniões. Parece ser um caos. Então Joana vem dizer para que sejamos um pouco de luz nesse contexto e que possamos ir nos juntando com outras pessoas nessa mesma faixa vibratória. Mas como ser luz? Ela diz, você é luz no momento através de um sorriso, através de uma palavra edificante, através de uma atitude adequada para aquele momento, para aquela pessoa. Então, a gente precisa, e eu vejo assim, saber fazer uma leitura do contexto, saber fazer uma leitura do que você está pensando no momento, uma leitura do seu entorno, para você saber como pode agir, porque o momento é de grande fragilidade, né? De grande instabilidade. E para isso nós precisamos cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual para mantermos essa chama luminosa acesa e assim podermos auxiliar aquele que estiver necessitando de ajuda. É incrível quando exercemos o nosso lado luz. Parece que tudo conspira ao nosso favor. Eu tenho vivenciado isso e ainda ontem uma pessoa me disse isso, que eu voltei com a carga renovada. Então, mesmo assim, da mesma forma, funcionam outros padrões vibratórios. Quando nós estamos num padrão vibratório baixo, a gente também contagia, mas contagia de uma maneira negativa, né?
atraindo coisas negativas. Então, Joana vem nos dizer nessa lição: não tenham receio, deixe sua luz brilhar, né? Animando os desanimados com novas ideias, novos jeitos de agir e de se posicionar diante da vida. Aí eu estava lendo o livro Triunfo Pessoal, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, na página 55. Diz o seguinte: o mau hábito da queixa costumaz, da reclamação constante, do pessimismo, estimula a produção ou redução de neuropeptídeos que desorganizarão as sinapses e desestruturarão a neurotransmissão a prejuízo da saúde emocional, por extensão, para o surgimento de uma disfunção metabólica. De maneira equivalente, a esperança, a oração, a alegria e o cultivo de ideias edificantes, estimuladoras, produzem o reverso, favorecendo com harmonia, saúde e bem-estar de longo curso. Então, cabe a cada um de nós verificarmos se nós estamos mergulhados no mundo das sombras, só na queixa costumais, na reclamação costumais, no pessimismo, achando que a história está dada, que a história não é um processo, que tem gente que o que é, não é bem assim. Então, ou se nós estamos sendo uma pessoa que estamos nutrindo esperança, alegria, mesmo em meio ao caos. Isso não quer dizer, Joana não está querendo dizer para ficarmos alienados, não é isso. É sabermos como nos conduzir diante dos fatos e não deixar nos influenciar por aquilo que a gente vê, ouve ou dizem sobre nós ou sobre os outros ou sobre o mundo, mas construir uma energia positiva que possa contribuir com o mundo, com o nosso planeta. Foi assim que eu entendi essa lição. Muito obrigada por me permitir compartilhar as minhas observações com vocês. Até breve. Caros ouvintes, chegamos ao término das nossas atividades da primeira parte das reuniões de quarta-feira. Sigam conosco porque os trabalhos continuam. Mantenham suas mentes em vibração positiva para que possamos atingir ao maior número de pessoas possíveis que estão necessitando de ajuda. Quero ainda agradecer a todos que se prontificaram a ajudar na realização das tarefas dessas reuniões. Muito obrigada pela colaboração de todos e por você que está aí nos ouvindo. Muito obrigada. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Mais uma vez, queremos agradecer ao Centro Espírita Porto da Esperança por esta oportunidade do trabalho. Nesta ocasião, nós vamos abordar a lição número 172 da obra Palavras de Vida Eterna, autoria espiritual de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O título dessa lição é Oração e Cooperação. E a inserção bíblica que os autores trazem nesta lição está conforme Mateus 6, no versículo 6, nos seguintes termos: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Essa foi uma recomendação que Jesus fez aos seus discípulos antes de lhes ensinar a oração do Pai Nosso. Então,
os autores desenvolvem esse texto da seguinte forma: se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. O destemperamento diante das situações adversas é um mal que atinge a maior parte da humanidade. Nós queremos resolver tudo de momento, se possível para ontem, nos esquecendo que nossas dificuldades foram construídas por nós mesmos, se não na atualidade, nas vivências passadas, através dos séculos, sendo registradas no nosso campo perispiritual. Aí nós queremos uma solução num passe de mágica, num piscar de olhos. E nem sempre acontece assim. Proclamamos, seguem os autores, haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Por que nós agimos assim? É o nosso imediatismo, a falta de fé que o nosso Pai eterno está sempre a nos conduzir e a nos proporcionar o melhor para o nosso crescimento moral e espiritual. Dizemos-nos fiéis a Deus, seguem Emmanuel e Chico, e afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Todos nós, indistintamente, estamos sujeitos às dificuldades individuais ou coletivas, inerentes aos habitantes do nosso planeta. Mesmo que essas dificuldades não nos atinjam diretamente, mas com o sentimento de humanidade já ativado em nós, é natural que soframos pelas dificuldades dos nossos semelhantes, cabendo-nos ajudar da maneira que nos for possível. Segue a lição. Se para nós que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros da própria formação espiritual. O nosso dever para esses entes queridos, as pessoas que estão ao nosso derredor, é quando oportuno, obviamente sem querer fazer proselitismo, sem sermos invasivos, mas falar a essas pessoas da pluralidade das existências, da nossa condição de espírito imortal, da lei de ação e reação, que perduram por existências afora, mas acima de tudo, da bondade infinita de Deus, sempre nos amparando. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Aí nós voltamos a falar do sentimento de humanidade que devemos cultivar
e que Jesus já nos convidava, quando aqui passou há 2000 anos, a exercer esse sentimento de humanidade, quando nos recomendou para fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Lembremos de um dos mais conhecidos slogans da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, juntamente com os benfeitores espirituais, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos falam da caridade moral. Essa que qualquer pessoa, mesmo aquelas desprovidas de qualquer recurso financeiro, mas munidos do amor e da boa vontade, podem fazer através da prece, das boas vibrações, em favor daqueles que estejam em sofrimento, exercitando a empatia, nos colocando no lugar daquele que está a sofrer. Enquanto os lances embaraçosos seguem os autores, somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância ao entendimento e ao serviço. Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. No nosso estágio evolutivo, é natural, no primeiro momento desses lances embaraçosos, sentirmos o impacto. Agora, o que devemos fazer é nos lembrar de tantos ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz e não deixar que o pássaro do desânimo, do desespero, da incompreensão faça ninho em nossa mente, em nosso ser. E, finalizando a lição, os autores concluem assim: em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que, se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Queridos irmãos e irmãs, a literatura espírita é repleta de grandes personagens que vivenciaram essas tribulações inerentes àqueles que jornadeiam aqui na Terra, mas com coragem, com fé e perseverança, venceram os obstáculos, ascendendo na sua evolução espiritual, não deixando de prestar devida ajuda a tantos quantos lhe cruzaram o caminho necessitando desse amparo. Dentre tantas obras tratando dessa temática, permitam-me sugerir a leitura do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ali nós vamos nós vamos ver o verdadeiro exercício da renúncia, da perseverança, da doação de si mesmo e, acima de tudo, da fé no nosso Pai Criador. Muita paz, que o nosso Senhor Jesus continue a nos abençoar hoje e sempre. Amados irmãos, hoje nós conversaremos sobre o capítulo 125
que tem como título Ricamente, do livro Fonte Viva, uma psicografia do irmão Francisco Cândido Xavier, em parceria com o Espírito Emmanuel. E Emmanuel coloca em epígrafe, neste capítulo, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Inicia o texto. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando répitos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a Boa Nova, o Evangelho, deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Emmanuel nos convida a uma reflexão profunda, como em todos os capítulos, mas em específico nesse que nós nos encontramos. Nos rotulamos ou nos classificamos ou categorizamos como cristãos. Se assim o somos, por que não fazemos? O versículo que Emmanuel tira da Bíblia, na escrita de Paulo de Tarso, refere-se às advertências. E em referindo-se às advertências, chama a atenção da vida nova em Cristo. O que é a vida nova em Cristo? O que é a vida nova na Boa Nova? O que é a vida nova no Evangelho? Antes do versículo 16, nesse mesmo capítulo, ele diz para a gente assim: retira de ti a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, a ira. E ainda vem nos dizendo: retira de ti a animosidade, a maledicência, a maldade, as palavras torpes da tua boca. Ou seja, se tu te dizes cristãos, cede-o. Quando no texto lido, que tem como título Ricamente, ele diz pra gente que a gente afirma cultivar o amor,
E na hora que alguém tem uma ideia diferente daquela nossa, esse amor acaba porque a gente vai para o conflito, porque a gente vai para o embate, sem respeitar a ideia ou a escolha do outro. Será que nós efetivamente estamos vivendo o Evangelho? Se alguém não faz ou não satisfaz os nossos caprichos e nós nos emburrecemos como crianças psicológicas que somos, será que nós estamos vivendo o Evangelho? Se nós nos revoltamos diante das experiências importantes e necessárias para o nosso processo, para o nosso crescer, para o nosso progresso, para a nossa evolução de espíritos que somos, nós nos revoltamos, nós nos descabelamos, nós ficamos, corta aqui Deus, de mal com Deus, nós estamos vivendo o Evangelho? Se nós ainda não conseguimos ser abnegados e ser devotados quando o outro, o próximo, muito próximo ou um pouco mais distante precisa de nós, se a gente não consegue fazer esse movimento de diminuir o egoísmo, de diminuir o orgulho para auxiliar o outro, será que nós estamos vivendo esse Evangelho ricamente como a proposta de Emmanuel? E aí, lembremos-nos, ainda estamos no mundo de provas e expiações, porque somos ainda espíritos imperfeitos. E neste mundo há desafios. A vida é viver desafios. E o primeiro deles é de você se perceber, de se reconhecer, de identificar as suas emoções, de identificar os seus sentimentos negativos, de identificar os seus vícios morais, os nossos vícios morais, a fim de que possamos fazer o giro da chave que muda a polaridade, que muda a conduta, que muda o pensamento, que muda a atitude. No livro Jesus e Atualidade, Joana de Ângeles, no capítulo chamado Jesus e Desafios, diz-nos assim: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Conseguir o estágio mais alto significa triunfar. Que triunfo é esse? O triunfo sobre si mesmo a cada conquista. E o suprassumo do triunfo é estar integrado às energias crísticas do nosso planeta, que temos como referência Jesus Cristo. E ele diz assim: o nosso primeiro desafio é o de penetrar as nossas emoções novas, que atraem, que impelindo-nos a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Joana continua dizendo: tudo na vida são desafios às resistências. Ainda não nos cabe retroceder na luta, senão para restabelecer as forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Então, viver ricamente o Evangelho de Jesus, viver ricamente em Cristo, é vencer esses desafios no estágio que nós nos encontramos. O desafio do orgulho, o desafio do egoísmo, o desafio do ciúme, o desafio da ira, o desafio da inveja, para que esse Jesus, para que esse Evangelho pulse de nós, para que a nossa vivência do Evangelho seja a real vivência na experiência de viver o Evangelho. E aí Joana vai nos dizendo, se viver o Evangelho é ter essa riqueza do Cristo em nós, a vida do Cristo, a vida do Mestre, foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. Jesus não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência.
Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. E aí Joana nos dá conselhos. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Preservar valor íntimo e aumentar na ação diária é viver o Evangelho. É viver o amor proposto no Evangelho. É viver a transformação proposta no Evangelho. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Ou seja, acenda a lamparina, acenda a lâmpada do Evangelho em tua vida, viva o Evangelho, que essa luz que está em você, que é o Evangelho, vai passar a reluzir de dentro para fora. E como diz o pai Francisco de Assis, aquele que mais chegou perto, da conduta de Jesus neste planeta, que a gente possa ensinar o Evangelho sem abrir a boca para dizer uma palavra, porque esse Evangelho vai estar vivo nas nossas ações. Ainda por Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo que fala sobre as reclamações indevidas, o capítulo 6, Joana nos diz assim: apoia-te na coragem e recorre à fé, teus mecanismos de segurança, coragem e fé. Então, todas as vezes que a gente perceber que a gente não está vivendo o Evangelho ricamente como nós deveríamos, paremos então. Busquemos em nós essa coragem moral, busquemos em nós essa coragem da fé, busquemos em nós essa fé através da oração, que potencializa, que é o combustível que nos mantém na conexão de Deus conosco e de nosco com Deus. E ainda ela nos diz: segue adiante. Pare de reclamar como uma criança chorona. Vista-se espírito do Evangelho e viva sem choramingar. Eu tenho uma amiga que diz: quem quer mimimi, pega um gato doente para cuidar, que ele vai ficar mimimiau, mimimiau. Não é o nosso caso. Então, que nós tenhamos a coragem de nos manter na integridade da vivência do Evangelho. Talvez a gente não consiga fazer isso 24 horas por dia, porque ainda estamos no processo, mas nós já começamos e estamos em processo. E Joana vai nos dizendo aqui, Jesus, Emmanuel nos diz: enchamo-nos ricamente de Jesus, ou seja, enchamo-nos ricamente do Evangelho do Cristo. Tenhamos Jesus como referência de conduta, de integridade moral, de vinculação com Deus. Jesus, que é perfeito, experimentou entre os homens o sarcasmo, a desolação, a negativa e a traição, ensinando-nos que o amor, para ser verdadeiro, é paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, pois que ele, Jesus, sabia que a terra é ainda escola de redenção e os homens que a habitam encontram-se em processo de aprendizagem e complementação espiritual. Por isso, Joana nos diz: não reclames, pois, nunca mais. Vamos fazer o exercício que Joana nos orienta. Paremos então de reclamar das faltas e regozijemo-nos e agradeçamos a fartura. A fartura de quê? A fartura do amor de Deus, a fartura do amor de Jesus em nossas vidas, a fartura que o Evangelho traz para as nossas vidas, preenchendo todas as lacunas, preenchendo
todos os buraquinhos que nós mesmos fazemos com a nossa escolha equivocada. Que possamos nos encher ricamente do Evangelho do Cristo, começando na compreensão, ampliando no amor e aumentando na entrega para o outro e para si mesmo. Muita paz. Após esse manancial de conhecimentos, de acolhimento trazido pelos benfeitores espirituais, vamos continuar emitindo vibrações de saúde, amor, paz para todos aqueles que têm pedido por orações ao Porto. Agradecemos a Sandra da Mata, a Sônia Carvalho e Alda Galvão por suas reflexões tão proveitosas à lição 180 do livro Vida Feliz, na reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Gratidão também a Jorge Andrade, na reunião doutrinária, pelos comentários no livro Palavras de Vida Eterna, da lição intitulada Oração e Cooperação. E a Márcia Alessandra, na reunião de assistência espiritual, pelas suas contribuições na interpretação da lição ricamente do livro Fonte Viva. A partir das 3 lições, tomando como base algumas frases das mesmas, podemos refletir sobre esses ensinos de maneira sintética, iniciando por Emmanuel, que nos diz que se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Apesar de nos dizermos fiéis a Deus, acabamos afirmando-nos esquecidos. Além disso, dizemos confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias às nossas expectativas, demonstramos deplorável indigência de fé na inconformação. Então, o benfeitor nos alerta que a palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. E que convém observar também que a provação não nos alcança de maneira exclusiva, e as nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. E ainda nos diz Emmanuel que a boa nova deve então irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. E em consonância com essa fala, Joana nos orienta que devemos irradiar a claridade da nossa fé, através do nosso sorriso, das nossas palavras, da nossa atitude perante a vida, pois o mundo necessita de luz para superar as sombras, e a luz atrai sempre, enriquecendo-se de beleza, e finaliza a benfeitora nos dizendo que deixemos brilhar a nossa luz, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização, ou seja, nos ajudando mutuamente, já que estamos todos em processo de evolução. Sendo assim, após essas lições, nada mais apropriado que fechar as atividades da tarde vivenciando a terapia intitulada Aprendendo com a Natureza, que nos ajuda a refletir como a natureza exemplifica com a sua simplicidade, como ela se reveste de forma bela, traduzida em cheiros, cores, sons, em harmonia, convivência solidária, tudo interagindo de forma harmônica, exteriorizando o magnetismo do amor, da luz, da vontade do Pai, nos mostrando a beleza da verdade. E ao fundo, uma música instrumental para nos tranquilizar e promover o silêncio interior, que nos beneficiará no próximo momento do tratamento espiritual, em que os pacientes devem permanecer deitados das 16 às 17 horas, e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos a terapia. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja.